Imagine um lugar bem longe do barulho incessante das nossas cidades modernas. Este é o Vale de Hesdalen, lá na Noruega. É um reino distante, aninhado por montanhas antigas e imponentes. Esses picos são guardiões há milênios, testemunhando a lenta passagem do tempo. O vale em si é pouco habitado, um testemunho silencioso da grandiosidade da natureza. Por muitos anos, a vida por lá seguia o ritmo das estações, sem chamar muita atenção do mundo lá fora. Mas este vale tranquilo guarda um segredo, um enigma luminoso que dança em seus céus escuros, desafiando nossa compreensão do cosmos e nosso lugar nele. O que será que acontece por lá, nesse cantinho isolado do nosso planeta? O ar em Hesdalen é frequentemente fresco e límpido. As noites são profundamente escuras, especialmente durante os longos invernos noruegueses. Essa escuridão oferece uma tela perfeita para o universo exibir suas maravilhas. As estrelas brilham como diamantes espalhados. A Via Láctea pode se estender pelo céu em toda a sua glória. No entanto, entre essas visões celestiais familiares, algo mais aparece. Algo inexplicável. Não são estrelas. Não são aeronaves convencionais. São luzes, misteriosas e etéreas, que intrigam moradores e cientistas há décadas. São as luzes de Hesdalen. Esses fenômenos não são uma invenção recente, nem fruto do folclore moderno. Histórias de luzes estranhas no vale vêm de gerações. Avós contavam aos netos sobre brilhos peculiares, vistos sobre as montanhas, ou pairando sobre os lagos congelados. Por muito tempo eram histórias locais, talvez vistas pelos de fora, como pura imaginação, ou fenômenos naturais mal identificados. Coisa de pescador, sabe? Mas a persistência desses relatos, a semelhança nas descrições, sugeria algo mais. Algo real, palpável, mas totalmente desconcertante. Que forças estão em jogo nessa paisagem isolada? O próprio vale parece contribuir para o mistério. Sua geologia é complexa, uma verdadeira colcha de retalhos de diferentes tipos de rochas e depósitos minerais. Será que o solo guarda alguma pista? Será que a própria essência deste lugar interage com a atmosfera de formas que ainda não entendemos? Hesdalen nos convida a olhar mais de perto, a questionar, a explorar os limites do nosso conhecimento. É um lembrete de que nosso planeta ainda guarda segredos profundos, esperando por mentes curiosas para desvendá-los. A jornada ao coração desse fenômeno é uma viagem ao desconhecido. Mas como são essas luzes, afinal? Imagine sair na noite fria da Noruega. Você olha para cima e... lá está. Uma bola de luz, quem sabe? Às vezes é um branco brilhante, penetrante. Outras vezes pode brilhar com um vermelho intenso, como uma brasa suspensa no vazio. Visitantes e moradores relatam um arco-íris de cores. Amarelo, azul e até tons de verde já foram vistos. Não são piscadelas fracas e distantes. Podem ser aparições concretas, vivas, que prendem totalmente sua atenção, pintando a escuridão com seu brilho de outro mundo. Suas formas são tão variadas quanto as cores. Algumas aparecem como esferas distintas, globos de luz perfeitamente redondos. Outras são mais alongadas, como charutos de fogo pairando silenciosamente no ar. Há relatos de formações triangulares, ou luzes que parecem pulsar e mudar de forma enquanto se movem. Às vezes aparecem como um brilho difuso, quase como uma mancha de névoa luminosa. Essa variedade é um dos aspectos mais intrigantes do fenômeno. Como uma única causa natural pode produzir uma variedade tão grande de manifestações visuais? É uma pergunta que está no cerne do enigma de Hesdalen. O comportamento dessas luzes é talvez o aspecto mais surpreendente. Elas não seguem as trajetórias previsíveis de estrelas ou planetas. Não são o trânsito constante de um satélite. Em vez disso, podem surgir de repente, do nada. Podem pairar imóveis por minutos, até horas, desafiando a gravidade. Então, tão abruptamente quanto surgiram, podem disparar pelo céu a velocidades incríveis.
muito mais rápido do que qualquer aeronave convencional conseguiria. E em silêncio. Algumas luzes realizam manobras complexas, zigue-zagueando ou flutuando lentamente antes de sumir tão misteriosamente quanto apareceram. Esse movimento aparentemente inteligente ou controlado é profundamente perturbador e fascinante. Presenciar um evento desses é uma experiência que marca a gente. Provoca um sentimento de admiração, com certeza, mas também um toque de apreensão. Uma sensação de que você encontrou algo que está além dos limites confortáveis da realidade cotidiana. Dá um frio na espinha, sabe? Para os moradores de Hesdalen, essas luzes são uma parte familiar, embora ainda inexplicada, de seu ambiente. Para os visitantes, são um confronto direto com o desconhecido. As luzes desafiam nossas percepções, nos forçando a fazer perguntas fundamentais sobre o que é possível em nosso mundo. São um convite silencioso e luminoso à admiração. Por muitos anos, as luzes de Hesdalen foram uma curiosidade local, coisa da região. Então veio o inverno de 1981 para 82. De repente, a frequência dos avistamentos disparou. Foi um boom. O que era um evento ocasional e intrigante se tornou um espetáculo quase noturno. Moradores relatavam ver as luzes várias vezes por semana, às vezes várias numa única noite. O vale, antes quieto e isolado, se viu no epicentro de um mistério crescente. A notícia começou a se espalhar para além de suas montanhas, levada pelas vozes espantadas daqueles que tinham visto o impossível. O boca a boca foi forte. Esse período marcou uma virada de chave para o fenômeno. Os jornais locais foram os primeiros a fisgar a história. Pequenos artigos descrevendo as estranhas exibições aéreas logo deram lugar a manchetes mais chamativas. Com os avistamentos continuando com intensidade sem precedentes, a mídia nacional da Noruega percebeu. Equipes de televisão e jornalistas invadiram Hesdalen, ansiosos para registrar evidências dessas luzes esquivas. Entrevistaram moradores perplexos, varreram os céus noturnos com suas câmeras e transmitiram o mistério para uma nação fascinada. As luzes não eram mais apenas uma lenda local. Estavam se tornando uma sensação nacional, um quebra-cabeça que todo mundo queria resolver. Gap 2Es. Essa atenção da mídia inevitavelmente ultrapassou as fronteiras da Noruega. Organizações de notícias internacionais ficaram de olho. Será que algo realmente extraordinário estava acontecendo naquele vale escandinavo remoto? A história tinha todos os ingredientes de um enigma clássico. Luzes misteriosas, um cenário isolado e nenhuma explicação fácil. Prato cheio. Essa onda de publicidade também atraiu um tipo diferente de visitante: cientistas e pesquisadores. Céticos, mas curiosos, viram uma oportunidade de estudar um fenômeno natural potencialmente desconhecido, ou talvez desmascarar um mito moderno. O vale se preparou para um novo capítulo em sua estranha história. A chegada de repórteres, ufólogos, investigadores amadores e cientistas sérios transformou Hesdalen. As noites tranquilas agora eram frequentemente interrompidas pelo clique de câmeras, o zumbido de equipamentos de gravação e o burburinho de observadores ansiosos. O vale se tornou um ponto de encontro para qualquer um interessado em fenômenos aéreos não explicados. Enquanto alguns buscavam sensacionalismo, outros chegavam com um desejo genuíno de entender. O boom dos anos 80 colocou Hesdalen de vez no mapa global de lugares misteriosos, garantindo que seus segredos luminosos não seriam facilmente esquecidos. O palco estava montado para uma investigação mais sistemática. O período intenso de avistamentos no início dos anos 80, junto com a ampla cobertura da mídia, criou a necessidade de uma abordagem mais rigorosa. Ficou claro que relatos anedóticos, por mais convincentes que fossem, não eram suficientes. O ouvir dizer não bastava. O que era preciso eram dados científicos concretos.
Essa constatação levou ao nascimento do projeto Hessdalen em 1983. Liderado por um grupo de engenheiros e físicos noruegueses, o projeto visava investigar o fenômeno usando instrumentos e metodologias científicas. Foi uma tentativa ousada de jogar luz sobre as luzes. A fase inicial de trabalho de campo do projeto Hessdalen ocorreu no inverno de 1984. Uma equipe de pesquisadores montou uma base no vale, equipada com uma variedade de instrumentos. Eles trouxeram câmeras, claro, tanto fotográficas quanto de vídeo, mas também usaram ferramentas mais sofisticadas, radar, magnetômetros para medir flutuações do campo magnético, contadores Geiger para detectar radiação e analisadores de espectro para estudar a própria luz. O objetivo era capturar não apenas imagens, mas medições quantitativas que pudessem ajudar a caracterizar o fenômeno e distingui-lo de objetos conhecidos ou efeitos atmosféricos. A equipe estabeleceu postos de observação em locais estratégicos, com vistas amplas do vale onde as luzes eram mais frequentemente relatadas. Eles mantinham registros meticulosos, anotando hora, duração, local, aparência e comportamento de quaisquer luzes observadas. Tudo na ponta do lápis. Ao mesmo tempo, seus instrumentos varriam os céus, esperando pacientemente. Foi um desafio e tanto. O tempo em Hessdalen pode ser bravo, especialmente no inverno. O equipamento tinha que ser parrudo e os pesquisadores precisavam de muita dedicação para aguentar longas e frias noites de observação, muitas vezes sem garantia de ver nada. Apesar das dificuldades, o projeto Hessdalen marcou um passo importante. Representou o primeiro esforço científico organizado para estudar sistematicamente as luzes. Levou a investigação além do mero testemunho ocular para o campo da evidência empírica. O simples ato de montar o equipamento científico enviava uma mensagem: esse fenômeno estava sendo levado a sério. A esperança era que os dados coletados fornecessem uma explicação convencional ou confirmassem que algo realmente incomum estava acontecendo nos céus daquele remoto vale norueguês. A comunidade científica e o mundo aguardavam os resultados. Conforme os esforços do projeto Hessdalen e iniciativas de pesquisa posteriores continuaram, eles começaram a render alguns resultados realmente fascinantes. Os instrumentos, bem, eles não ficaram em silêncio. Lá no trabalho de campo inicial de 1984, e em estudos seguintes, as luzes foram de fato detectadas e registradas por equipamentos científicos. Essa foi uma descoberta crucial, um divisor de águas. Confirmou que as luzes de Hessdalen não eram apenas percepções erradas, ilusões ou, sabe como é, histeria coletiva. Essas luzes eram fenômenos fisicamente reais, algo que podia ser medido e analisado. O mistério, sinceramente, só se aprofundou. Mas agora tinha uma base de evidência objetiva. E aí o caldo engrossou. Por exemplo, sistemas de radar às vezes registravam alvos não identificados, ao mesmo tempo que os avistamentos visuais das luzes. Isso sugeria que os fenômenos tinham uma estrutura física, algo capaz de refletir ondas de rádio. Magnetômetros, de vez em quando, registravam flutuações incomuns no campo magnético local, sempre que as luzes estavam presentes. Feixes de laser apontados para algumas das luzes pareciam ser refletidos e, às vezes, as luzes até mudavam sua intensidade ou comportamento quando iluminadas pelo laser. Eram pistas instigantes, de verdade, apenas peças de um quebra-cabeça complexo que a ciência estava apenas começando a montar. Evidências fotográficas e em vídeo também começaram a se acumular. Imagens e filmagens de alta qualidade conseguiram capturar as luzes em várias formas, exibindo seus movimentos estranhos. A análise espectrográfica da luz emitida por alguns desses objetos também foi tentada. Embora fosse bem desafiador, dada a rapidez com que os fenômenos podiam sumir, os primeiros resultados sugeriam composições incomuns,
nem sempre batendo com fontes de luz típicas, como faróis de carro ou corpos celestes. Cada dado instrumental adicionava outra camada ao caráter intrigante das luzes de Hessdalen, afastando-as cada vez mais de explicações simples. Os dados, sem sombra de dúvida, mostravam que não eram aeronaves convencionais. Elas não faziam barulho nenhum. Suas velocidades e manobras estavam frequentemente além do que a tecnologia humana conhecida poderia alcançar. Não eram fenômenos astronômicos como meteoros ou estrelas, nem eventos atmosféricos típicos, como raios globulares. Pelo menos, não de forma direta. Então, os estudos científicos tiveram sucesso em um objetivo principal: estabeleceram as luzes de Hessdalen como um fenômeno aéreo genuíno e inexplicado. A pergunta não era mais, elas são reais? Mas sim, o que são elas? E isso, bem aí, mudou o foco para encontrar uma explicação crível. Com a realidade das luzes de Hessdalen estabelecida por evidências instrumentais, a comunidade científica começou a propor várias teorias para explicar sua origem. Não eram palpites malucos, mas hipóteses baseadas na física e química conhecidas. Nada de chutômetro. Uma ideia inicial envolvia a combustão de partículas de poeira no ar. O Vale de Hessdalen contém depósitos de escândio, um elemento de terra rara. Será que nuvens de poeira, ricas em certos minerais, poderiam de alguma forma entrar em combustão ou se tornar luminescentes sob condições atmosféricas específicas? Essa teoria tentava ligar as luzes à geologia e ao ambiente local, um ponto de partida plausível para qualquer investigação. Outra teoria de destaque se concentra no conceito de plasma frio. O plasma é frequentemente chamado de o quarto estado da matéria, um gás ionizado capaz de emitir luz. Pense em letreiros de neon ou no Sol. Será que esses orbes de Hessdalen seriam bolas de plasma frio, formadas e sustentadas por algum processo natural na atmosfera do vale? Talvez campos elétricos fortes, gerados por tensões geológicas ou condições atmosféricas, ionizem o ar e a poeira, criando essas exibições luminosas. Essa teoria do plasma ganhou força porque pode explicar as formas variadas, cores e o movimento silencioso das luzes. A piezoeletricidade oferece outro caminho intrigante. Esta é a propriedade de certos cristais, como o quartzo, de gerar uma voltagem elétrica quando submetidos a estresse mecânico. As montanhas ao redor de Hessdalen contêm quartzo e outros minerais piezoelétricos. Será que as imensas pressões dentro da crosta terrestre, ou mesmo atividades sísmicas sutis, fariam essas rochas liberarem energia elétrica na atmosfera? Essa energia poderia então ionizar o ar, produzindo luz. É uma conexão fascinante entre a Terra sólida abaixo e as luzes no céu acima, uma espécie de gerador elétrico natural. Finalmente, alguns pesquisadores propuseram o modelo da bateria geológica. Essa teoria sugere que o próprio vale age como uma bateria natural gigante. Diferentes camadas de rocha com condutividade variada, combinadas com minérios de sulfeto metálico e água de rio ácida, poderiam criar reações eletroquímicas. Essas reações poderiam gerar correntes elétricas e campos eletromagnéticos significativos. Esses campos, por sua vez, poderiam ionizar bolsões de ar ou poeira, levando aos fenômenos luminosos observados. Cada uma dessas teorias oferece uma peça do quebra-cabeça, um mecanismo potencial enraizado na ciência estabelecida. Mas nenhuma está isenta de desafios. Nenhuma é batata. Embora teorias científicas como combustão de poeira, plasma frio, piezoeletricidade ou o modelo da bateria geológica ofereçam mecanismos plausíveis, nenhuma delas, individualmente ou em conjunto, conseguiu explicar completamente todos os aspectos das luzes de Hessdalen. O fenômeno permanece teimosamente enigmático. É osso duro de roer. Cada teoria pode explicar algumas observações, talvez a cor ou a natureza silenciosa de certas luzes. No entanto,
elas geralmente têm dificuldade em abranger toda a gama de comportamentos relatados, particularmente os movimentos mais estranhos ou aparentemente controlados que as testemunhas descrevem e os instrumentos às vezes registram. É aqui que o entendimento científico atual bate na trave. Por exemplo, como uma bola de plasma de ocorrência natural decide pairar imóvel por 1 hora e então, de repente, acelerar a velocidades incríveis e executar manobras aéreas complexas. Como ela responde a feixes de laser mudando sua taxa de pulsação. Algumas luzes foram relatadas se dividindo em luzes menores ou se fundindo. Esses comportamentos são difíceis de conciliar com processos naturais puramente aleatórios e descontrolados, como poeira em chamas ou simples formações de plasma. Os dados, às vezes, sugerem um nível de organização ou responsividade que desafia explicações físicas simples, empurrando os limites do que consideramos natural. Além disso, a pura diversidade das aparências das luzes apresenta um desafio significativo. Pode um único fenômeno subjacente se manifestar como uma pequena faísca bruxuleante numa noite e uma nave triangular massiva e silenciosa na seguinte? Se múltiplos fenômenos estão em jogo, quais são eles e como se relacionam? A falta de uma teoria unificada que possa explicar elegantemente todas as observações confiáveis significa que Hessdalen continua sendo um genuíno quebra-cabeça científico. É um lembrete de que a natureza é frequentemente mais complexa e maravilhosa do que nossos modelos atuais conseguem capturar. O processo científico é de refinamento iterativo. É um passo de cada vez. Teorias são propostas, testadas contra evidências e, então, apoiadas, modificadas ou descartadas. No caso de Hessdalen, o processo está em andamento. Pesquisadores continuam coletando dados, esperando por aquela informação crucial que vai desvendar o mistério. Aquele pulo do gato. Mas, por enquanto, as luzes mantêm seus segredos. Elas piscam nas bordas do nosso entendimento, desafiando nossas suposições e nos lembrando que, mesmo no século XXI, ainda existem fenômenos em nosso próprio planeta que a ciência não consegue explicar facilmente. A busca por respostas está longe de terminar. Quando as explicações científicas convencionais têm dificuldade para dar conta de todos os fatos observados, a curiosidade humana naturalmente se aventura por territórios mais especulativos. A imaginação voa longe. As luzes de Hessdalen, com seus comportamentos bizarros e mistério persistente, certamente atraíram sua cota de teorias exóticas. É importante abordar essas ideias com uma boa dose de ceticismo, já que muitas vezes carecem da evidência rigorosa e testável. É preciso ter o pé atrás. No entanto, elas fazem parte da resposta humana mais ampla ao desconhecido, refletindo nosso desejo de encontrar padrões e significado, mesmo nas circunstâncias mais desconcertantes. Um fio condutor comum nessas explicações alternativas é a ideia de inteligência não humana. Será que as luzes de Hessdalen poderiam ser sondas, drones ou até mesmo naves pilotadas por visitantes extraterrestres? A capacidade das luzes de realizar manobras complexas, sua aparente responsividade e seu desafio aos princípios aerodinâmicos conhecidos alimentam essa especulação. Para aqueles que acreditam que não estamos sozinhos no universo, Hessdalen pode parecer um ponto de contato em potencial, um lugar onde outros estão se fazendo presentes. Isso é, claro, uma alegação extraordinária, e alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias, que atualmente estão em falta. É preciso mais do que eu acho. Outras teorias especulativas mergulham em reinos ainda mais esotéricos. Alguns sugerem que as luzes poderiam ser fenômenos interdimensionais, vislumbres de outras realidades ou universos que se cruzam brevemente com o nosso. Talvez sejam manifestações de formas de vida desconhecidas, não necessariamente extraterrestres, mas nativas da Terra, talvez seres baseados em plasma ou energia que existem fora do nosso entendimento biológico atual.
Ideias sobre luzes terrestres conectadas à consciência, ou mesmo portais para outros lugares ou tempos, também surgem nas discussões sobre Hessdalen. É uma viagem na maionese, para alguns. Esses conceitos são fascinantes de se contemplar, mas permanecem firmemente no reino da especulação. É crucial distinguir entre investigação científica e especulação não verificada. A ciência se baseia em hipóteses testáveis, experimentos repetíveis e revisão por pares. Embora as teorias exóticas em torno de Hessdalen sejam intrigantes e capturem a imaginação, elas ainda não atendem a esses critérios. Elas frequentemente levantam mais perguntas do que respondem e podem desviar do trabalho paciente e metódico de coleta e análise de dados. No entanto, elas destacam o impacto profundo que as luzes têm na psique humana, nos levando a considerar possibilidades muito além da nossa experiência cotidiana, mesmo que apenas em pensamento. As luzes de Hessdalen continuam a piscar, tanto no céu da Noruega quanto nas mentes daqueles que buscam compreendê-las. Décadas de observação e estudo científico confirmaram sua realidade, mas ainda não desvendaram seu mistério fundamental. Sabemos que elas estão lá. Sabemos que não são comuns. Mas a pergunta derradeira, o que são elas? Permanece sem resposta. Um sussurro instigante da fronteira do entendimento científico. Essa persistência do desconhecido é o que torna Hessdalen tão fascinante, tão importante. Este vale serve como um poderoso lembrete de que nossa exploração desta terra está longe de terminar. Numa era de incrível avanço tecnológico, onde mapeamos galáxias distantes e deciframos os segredos da própria vida, é um banho de humildade perceber que fenômenos em nosso próprio quintal ainda podem escapar ao nosso entendimento. As luzes de Hessdalen desafiam a noção de que tudo tem uma explicação simples e prontamente disponível. Nem tudo é mamão com açúcar. Elas nos convidam a manter nossa curiosidade, a continuar fazendo perguntas e a abraçar o desconforto do não saber. Pois é nesse espaço de questionamento que a verdadeira descoberta muitas vezes reside. A busca por respostas em Hessdalen é mais do que apenas resolver um quebra-cabeça local. É um microcosmo do esforço científico maior. Expandir a esfera do conhecimento humano. Cada novo dado, cada teoria refinada, mesmo cada hipótese descartada, contribui para essa busca. Os cientistas e pesquisadores que dedicam seu tempo e intelecto ao estudo dessas luzes são exploradores, mapeando o território desconhecido. São verdadeiros desbravadores. O trabalho deles ressalta a importância da investigação persistente, mesmo quando as respostas demoram a chegar. O universo, e nosso planeta dentro dele, não tem obrigação nenhuma de fazer sentido para nós facilmente. E aí, o que você acha? Ao olhar para o céu noturno, onde quer que você esteja, considere a possibilidade de maravilhas inexplicadas. As luzes de Hessdalen nos convidam a todos a refletir sobre os limites do nosso conhecimento atual e a imensidão do que ainda resta a ser descoberto. Seriam elas uma complexa interação entre geologia e física atmosférica? Seriam algo totalmente diferente, algo que exigirá uma mudança de paradigma em nosso pensamento? Uma virada de 180 graus? A busca continua. Um testemunho do persistente espírito humano de investigação. As luzes de Hessdalen estão esperando. Talvez um dia entenderemos sua linguagem silenciosa e luminosa.